Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom pessoal, então chega de papo, vamos direto ao ponto agora. Vimos curva analítica, certo? Ou padrão externo, ou curva de calibração. São termos que se referem à mesma coisa. Vamos ver ponto único agora, que não é recomendável, é meio que uma gambiarra, daqui a pouco eu vou explicar por quê. Mas as empresas fazem e devem fazer mesmo em situações específicas, daqui a pouco eu vou dizer em quais. Depois de terminarmos ponto único, nós vamos para a adição de padrão e depois para a adição de padrão com ponto só, com ponto único. Existem critérios na escolha de qual método que eu vou usar para quantificar, tá? À medida que o curso vai evoluindo, a gente vai discutindo esses critérios, certo? Professor, como é que eu sei quando que eu vou usar a curva analítica? Quando que eu vou usar método do ponto único? Quando que eu vou usar adição de padrão? Quando que eu vou usar adição de padrão com ponto único? Né? Aqui eu já estou dando umas dicas, mas a gente vai discutindo isso com o tempo. Beleza? Então vamos para o método do ponto único. Vem curtir o que você passa de ano. Vamos lá. Então, não podemos esquecer que nós temos 7 métodos de quantificação. Nesse semestre nós vamos ver 4, que é adição de padrão com ponto único, método do ponto único e curva de calibração. Então vamos ver agora o segundo método de quantificação, que é o método do ponto único, que não é recomendável, ou é recomendável em situações muito específicas. Eu gosto de falar desse método porque as empresas fazem. É um método que economiza muito tempo. E elas fazem em situações muito específicas. Então eu falo porque daqui a pouco você vai cair na empresa e aí você vai estranhar, né? Você fala assim, mas eu aprendi na faculdade a curva analítica, padrão externo, e agora você vem com esse método que é extremamente mais simples, né? Então eu preciso te mostrar, né, essa pequena gambiarra que funciona muito bem para economizar tempo. Então, antes da gente começar, a gente vai deduzir aqui uma fórmula, que na verdade é uma regra de 3 disfarçada, né? Antes da gente começar a dedução da fórmula, vamos explicar por que chama método do ponto único. É por causa do seguinte, antes a gente não tinha... Como é que é a curva de calibração? Vou puxar uma folhinha aqui para viajar na maionese. A curva de calibração não é assim, ó. Eu tenho o sinal analítico aqui, que no caso é a absorbância, que eu correlaciono com a concentração. Eu não faço a leitura de um padrão de uma concentração pequena, depois um outro padrão com uma concentração um pouquinho maior, depois um outro com uma concentração um pouquinho maior, depois um outro. Aí eu traço uma curva analítica, né? Olha lá. E aí depois eu passo a minha amostra, que me dá uma leitura de absorbância, que eu rebato aqui e jogo aqui e acho a concentração. Eu faço isso por meio da equação da reta. É isso? Muito bem. Então a curva de calibração eu faço em muitos pontos. Pelo menos o branco mais 4 pontos. Certo? Muito bem. Por que agora por que esse método chama ponto único? Porque eu não vou fazer em muitos pontos, eu vou fazer em um ponto só. Beleza? Então vamos lá. Então, no método do ponto único, a brincadeira funciona assim, ó. Eu tenho a absorbância,
Aqui a gente está trabalhando com absorbância, mas pode ser qualquer sinal analítico, tá? Pode ser intensidade de emissão, enfim, qualquer coisa. Então tá lá, eu tenho absorbância em função da concentração. Então eu não vou fazer em muitos pontos. Eu vou escolher um padrão só, por isso que chama ponto único. Eu vou ter só uma referência para comparar com a minha amostra. Então vamos lá, ó. Olha, o tio vai fazer com duas corzinhas, tá? Eu vou fazer aqui, ó, o do padrão em vermelho e o da minha amostra em azul. Então tá aqui, ó. Escolha um padrão em qualquer concentração. Vamos lá. Então eu vou escolher um padrão de concentração 10 ppm. 10 ppm. Padrão de concentração 10 ppm. Preparei no meu laboratório. Pego ele, coloco lá dentro da cubetinha. Peço para o equipamento de UV-Vis fazer a leitura. Aí ele fez a leitura. A leitura foi essa daqui, ó. Aqui, ó. A leitura foi 1 de absorbância. Tá? Então tá aqui, ó. Eu já tenho um ponto da minha curva de calibração. Por isso que chama ponto único. Muito bem. Então eu já tenho um valor para comparar. Ó, aí eu faço uma correlação, ó. Eu vou continuar em vermelhinho. Vermelhinho é o meu padrão. Ó, quando eu tenho 10 ppm de concentração, isso está me dando uma absorbância de 1. Certo? Muito bem, agora eu pego a minha amostra, coloco na cubetinha, ponho lá no equipamento para ele fazer a leitura de absorbância, né? Aí a absorbância que ele leu foi uma absorbância de 2. Pergunta: qual que é a concentração da minha amostra? Ó, a amostra está em azul, tá? Ó, quando a absorbância for 2, e aqui é claro, né? Eu estou escolhendo números bonitinhos, eu inventei esses números. É só para que você entenda e para a gente deduzir a fórmula, certo? Então, quando a minha absorbância for 2, né? Quanto que vai ser a concentração da minha amostra? De cabeça, se 10 de concentração me dá uma absorbância de 1, quando a minha absorbância da minha amostra problema for 2, a minha concentração é de cabeça 20 ppm. Ó, é uma regra de 3 isso, ó. Eu poderia colocar aqui, ó, x ppm, porque é a concentração problema da minha amostra, né? Se o meu padrão de 10 ppm me deu uma absorbância de 1, quando eu passo a minha solução problema que me deu um sinal analítico de 2 de absorbância, a minha concentração é x, certo? Aí faço a regrinha de 3, acho que x é igual a 20 ppm. Então, ó, tá aqui, ó. Olha lá. É esse o ponto aqui, ó, da minha amostra. 20 ppm. Certo? Muito bem. Então, agora, entenderam? É uma regra de 3 que está por trás. Eu preciso só de 2 pontos para construir uma reta, né? Eu só preciso de 2 pontos. Então, eu ponho só um ponto no padrão e eu utilizo só esse ponto como padrão de comparação com a minha amostra. Essa é a lógica que está por trás do método do ponto único. Olha que economia de tempo, pessoal. Eu não fico botando um monte de padrão, passando, fazendo a leitura de todos eles. É uma demora pra caramba, né? Então, o que que acontece? Vamos escrever isso aqui, só que agora com letrinhas, pra gente deduzir uma fórmula. Essa fórmula é uma regra de 3 disfarçada. O raciocínio que está por trás é uma regra de 3, mas eu quero deduzir uma fórmula, porque eu vou usar essa fórmula mais lá na frente para deduzir outra fórmula, certo? Que é bem mais complicadinha. Então eu quero trabalhar só com essas fórmulas agora. Então tá aqui, ó. O que que é esse 10 ppm aqui, ó? Que tá em vermelho. Vamos dar nome aos bois. Vamos pegar essa regra de 3 aqui, vamos jogar ela aqui embaixo, só que de forma genérica. O que que é esse 10 ppm?
Você concorda que é a concentração do meu padrão? Que eu vou chamar de CP. Então, ó, vamos dar nome aos bois. CP é a concentração do meu padrão, que no caso é 10 ppm, mas podia ser outro valor. Então, CP está para o meu sinal analítico, que no caso eu vou colocar uma letrinha específica para ela. É a absorbância do meu padrão, certo? O que é esse 1? Esse 1 é o valor de absorbância do meu padrão. Então, eu vou chamar de AP, absorbância do padrão. Absorbância do padrão. Beleza? Então, CP está para AP, assim como... Agora vamos para minha amostra. Assim como... O que é isso daqui, ó? 20 ppm. É a concentração da minha amostra, que eu vou chamar de CA. Então, vamos dar um nome para ela. Concentração da minha amostra. Assim como a concentração da minha amostra está para a absorbância da minha amostra. O que é esse 2? Absorbância é o sinal analítico da minha amostra. Então, CA está para AA. O que é a absorbância da minha amostra? Tá? Então, a absorbância da amostra. Muito bem, ó, eu tenho uma regra de 3 aqui, ó, né? Ó, CP está para AP, assim como CA está para A. Como é que eu resolvo uma regra de 3? Eu resolvo ela assim, né, ó. Vou pegar o meu laranjinha aqui que tá melhor. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Então, vamos escrever isso? CP vezes AA é igual a CA, a AP vezes CA. Certo? Beleza? Aí, agora eu vou jogar esse CA lá, ó, tá multiplicando, o CA tá multiplicando o AP, né? Eu vou jogar ele lá para baixo e o CP tá multiplicando, eu vou jogar lá para baixo, tá? Então vai ficar assim, ó. AA sobre CA é igual a AP sobre CP. Certo? Ó, esse AP, ó, esse CP foi para lá de baixo e esse CA foi para lá. Pronto, deduzimos a fórmula. Olha lá, essa fórmula vai ser que a gente vai resolver os problemas de ponto único, tá? Eu gosto de trabalhar com essa fórmula porque depois, a partir lá na frente, a gente vai usar essa fórmula na dedução de outra fórmula, ok? Tranquilo até aqui, gente? Então, agora vamos para a parte mais teórica. Deduzimos a formulazinha, vamos para a parte mais teórica, antes de irmos para os exercícios. A questão é, por que o método do ponto único não é recomendável? Né? Por que ele é uma grande gambiarra? Por causa do seguinte... Nós já falamos brevemente sobre os tais desvios da lei de Beer, né? Sobre a lei de Beer. Nós já vimos aquele conceito de faixa ótima de trabalho. O que é a faixa ótima de trabalho? É aquela que é linear, né? Ó, que trabalha entre o meu limite de quantificação e o meu limite de linearidade, né? Ó. Então tem um ponto aqui, ó, a partir do qual... né, tem um ponto limite, que eu esqueci agora o termo, mas tem um ponto limite aqui, ó, que até esse valor de concentração, aqui é concentração, né, em função do sinal, até esse valor de concentração eu tenho um método linear.
né, uma correlação linear entre o sinal analítico e a concentração. A partir desse ponto, a minha linearidade ela é perdida, e aí eu perco o meu poder de previsão. Eu perco o meu poder de resolver as coisas com regra de 3. A regra de 3 só é válida se eu tenho uma reta por detrás do fenômeno. Ó, uma reta, né? Se eu tenho uma reta, né, eu consigo prever por meio de um cálculo com regra de 3. Agora, o que acontece? Qual que é a falha desse método? A falha desse método é o seguinte, ó. Qual que é a garantia que eu tenho linearidade até aqui, ó? Se eu tenho a linearidade até aqui, maravilha. Funciona direitinho. Isso aqui funciona praticamente igual à curva de calibração. Agora, perceba, e se a linearidade da minha curva, ela vem até aqui, ó, e daqui para cá ela faz assim, ó. Você concorda que esse ponto está fora? Está fora. Ele não entra no cálculo, ele não funciona. A absorbância de 2, né? Não, claro que aqui eu entortei demais a reta, né? Ela não faz assim, mas enfim, né? A absorbância de 2 não é 20 ppm. É um valor completamente diferente, né? Então, esse é o problema do método do ponto único. Nada garante que o valor de absorbância da minha amostra esteja dentro da minha faixa ótima de trabalho, da minha faixa linear de trabalho, que garante que eu faça o cálculo por regra de 3. Lembra, na curva de calibração, o tio até mostrou para vocês, olha, por regra de 3 funciona direitinho também, né? Ó, isso aqui no concurso você faz por regra de 3, né? O legal da curva de calibração é o seguinte, chegou a amostra lá para você no laboratório, o que é que você faz? Você prepara essa amostra, né? E aí você constrói os padrões. Padrão de 10, padrão de 20, padrão de 30, padrão de 40, né? Tudo isso aqui gerou os pontinhos, né? Olha lá, gerou aqui a curva, né? Olha lá, curvinha de calibração. Muito bem. Ó, meu método dos mínimos quadrados ficou bom, hein? Ó, beleza. Aí o que acontece? A minha amostra, por exemplo, é um comprimido. Certo? É um comprimido. O que é que eu vou ter que fazer com esse comprimido? Eu vou ter que fazer uma diluição desse comprimido dentro de um balão volumétrico, de modo que a concentração dessa minha amostra nesse balão, ela caia, né? Ela me dê um valor de absorvância, né, intermediário, que rebata aqui na curva e eu acho a concentração. Perceba que se eu faço uma diluição errada, né, e ela cai aqui fora, nada garante que a partir desse ponto aqui, ó, eu já não perca a linearidade e eu saia a minha análise de errada, né? Então, ó, perceba que uma coisa é você fazer o exercício que está na prova, o exercício que o tio passa para vocês. Outra coisa é o dia a dia no laboratório, né? Lá no laboratório, você vai, acho que mais para frente o tio vai dar um exercício desse tipo, né? Onde você vai ter que propor uma diluição para o comprimido, né? De modo a cair no meio da curva. Professor, mas se o comprimido a minha mostra problema, como é que eu vou propor uma diluição se eu não sei a concentração, não sei a quantidade do meu analito que tem aqui? Pois é, mas você tem uma estimativa da quantidade de analito que tem aqui. Vou dar o exemplo do comprimidinho de permanganato. Se eu não estou enganado, as especificações, né, lá o comprimidinho vem descrito que o comprimidinho que ele tem 100 miligramas de KMnO4, tá? Então, ó, existe uma estimativa. Quando você vai fazer a análise do comprimido, você já tem um valor de referência para tomar como referência na sua diluição, que é 100 miligramas. Então,
qual que é o objetivo da tua análise? Confirmar se tem 100 miligramas ou não. Ele pode ter 90, ele pode ter 110, ele pode ter 80, mas perceba que você já tem um valor de referência. Perceba que você já tem uma estimativa do que pode ter lá. Eu acho muito pouco provável que o comprimido que está dizendo que tem 100 miligramas de permanganato tenha 2 miligramas de permanganato. Ele pode ter 98, ele pode ter 90, ele pode ter 80, ele pode ter 70, ele pode ter 105, 110, né? Mas se está informando 100 miligramas, não pode ter, ou não pode ter tipo 0,1 miligrama, né? Então, eu tenho que, eu tenho um valor esperado para esses 100 miligramas. Então, quando eu jogo ele aqui, ó, eu vou fazer um cálculo de diluição. Então, vou propor uma diluição num determinado balão, que pode ser de 1 litro, pode ser 250 ml, pode ser 500 ml, pode ser 100 ml, mas o fato é que eu vou ter que calcular que, tomando como base que eu tenho 100 miligramas, de modo que essa concentração fique aqui, ó, intermediária na minha curva. Eu não posso fazer ele nem muito próximo do último ponto, porque se ele tem uma concentração maior, ele vai pegar o ponto aqui fora, ou também não posso fazer muito lá embaixo, né? Eu tenho que tentar propor uma diluição que caia mais ou menos aqui no meio, ó. Isso então, né? Perceba que não é um trabalho fácil, tá? Tá claro isso? Todo mundo entendeu o que o tio tá falando? É muito importante que você entenda a essência do método da curva de calibração e do ponto único. A curva de calibração, ela me garante uma faixa ótima de trabalho, né? Uma faixa que eu tenho linearidade, né? Que eu tenho poder de previsão, né? Que eu tenho uma correlação entre o sinal analítico e a minha concentração, numa faixa linear de trabalho. Agora, o problema de trabalhar com um ponto único, meus amores, é que se eu ponho só esse padrão aqui e a minha amostra bate aqui, nada garante que eu possa fazer esse cálculo por regra de 3, certo? Aí você pergunta, professor, então por que as empresas fazem? Por causa do seguinte, as empresas trabalham com rotina, e aí existem análises que a gente sabe, né? A gente trabalhou tanto tempo com curva de calibração, a gente sabe que a faixa ótima de trabalho dela vai, sei lá, até 100 ppm. Né? Então, de 0 até 100 ppm para um determinado analito, ela é linear, né? E a gente sabe, a amostra chega do fornecedor, né? O produtinho chega do fornecedor, a gente sabe que a concentração desse produto tá ali sempre por volta de 20. Então, às vezes vem 15, às vezes vem 30, né? Enfim, ela tem uma pouca variação, tá? Então, por que eu vou fazer um trabalho muito mais demorado, né? Enfia cubeta, tira cubeta, enfia cubeta, tira cubeta, põe padrão 1, tira padrão 1, põe padrão 2, tira padrão 2, põe padrão 3, né? Se eu posso fazer isso com um padrão só e a amostra. Entende? Então, nesses casos, ó, percebe? Então, agora a gente está refletindo quando que é válido usar ponto único. Em casos em que você está trabalhando numa análise que não traz muitas consequências para o consumidor. Então, estou analisando um banho de fosfato de uma pecinha que fica lá atrás do banco do carro. Qual que é? Aí o fosfato ancora a tinta que vai nessa pecinha. Que problema que essa pecinha pode causar para alguém? Nenhum, né? Nenhum problema. Se a minha análise está errada, essa tinta pode durar menos tempo, né? Então, não tem grandes consequências, tá? E rotina de laboratório é muito demorada, né? Quer dizer, é muito complicada. Então, às vezes eu preciso acelerar o meu tempo de análise. Então, o método do ponto único, ele serve para esses casos. Eu conheço muito bem a minha análise, eu conheço muito bem a minha faixa ótima de trabalho. A minha amostra que vem do fornecedor, eu sei que ela está sempre
trabalhando dentro de uma faixa muito próxima aqui, né, de 20, 30, 40, 15, né? Então, dificilmente, eu tenho um histórico, né? Dificilmente eu sei que ela estoura dessa faixa, ela sai dessa faixa, né? Então, para esses casos, é válido você usar o ponto único, tá? Então, se eu não trabalho numa indústria farmacêutica, se eu não trabalho numa indústria de alimentos, e eu preciso otimizar e acelerar o meu trabalho de laboratório, eu faço, e eu conheço muito bem a faixa ótima, ou a minha faixa linear de trabalho, e as minhas amostras estão sempre, eu tenho um histórico, percebe? Eu trabalhei numa empresa uma vez que eu tinha lá uma análise de sabão para fazer, que era demorada pra caramba e tudo mais. Poxa, você faz uma vez, duas, três, quatro, tá fazendo há 4 anos aquela análise, nunca dá errada, né? Então, é comum às vezes você tentar acelerar o processo, tá? Então, porque, poxa, você tá há 5 anos fazendo análise, você vê que ela tá sempre ali, é super simples, papapá. Então, para esses casos, o método ponto único é recomendável. Beleza? Tá claro? Bonitinho, né? Olha, simples, objetivo. Então vamos trabalhar. Deduzimos a fórmula, vamos trabalhar. Só que tá dando 27 minutos. Vamos parar o vídeo por aqui e aí no próximo a gente resolve exercícios. Ó, então o exercício 13 a gente faz daqui a pouco, beleza? Se quiser fazer assim, ó, usa a fórmula para calcular, para fazer o exercício 13 e no próximo vídeo a gente resolve juntos, mas você já pode resolver, tá? E aí no próximo vídeo você compara a resposta com a do tio. Vou ficando por aqui, beijo e até a próxima atividade.